Olá, nesta semana o Ponta a Ponta destaca um projeto do MPMG em terras indígenas. É o Democracia, Cidadania e Justiça ao Povo Machacali, que conta com a colaboração da Justiça do Estado de Minas Gerais, e a ideia é promover os direitos desse povo originário. Quem nos traz informações sobre o projeto, falando conosco de Águas Formosas, é o promotor de justiça Felipe Marques, que fala com a gente remotamente. E aqui no estúdio está ainda o Marcelo Vilarino, que é antropólogo da CIMOS, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do MPMG. Muito bem-vindos à TV MP. Obrigada pelas presenças. Bom, eu queria começar perguntando para o doutor Felipe como é que foi criado o projeto, né, para os machacalis e que tipo de ação que ele prevê. Oi, Laura. Primeiramente, agradecer o convite, saudar o meu amigo Marcelo, que está aí presente também. Esse projeto ele foi criado há alguns anos, aqui a partir da atuação do juiz aqui da comarca de Águas Formosas, o doutor Matheus Miranda, e ele prevê 3 escopos de atuação perante a comunidade indígena que existe aqui na comarca. O projeto ele prevê um escopo cidadania, democracia e também no terceiro escopo de acesso à justiça para a comunidade Machacali. A gente teve aqui recentemente, em agosto, uma ação por meio da qual fizemos um treinamento de votos, casamentos de indígenas e também uma escutativa no momento em que eles trazem para a gente os problemas. Então, Felipe, em agosto foi realizada uma ação em terras dos machacalis e em Santa Helena de Minas e Bertópolis, né? Nós temos imagens, nós vamos assistindo aqui. Queria que o senhor falasse como é que foi essa ação. Sim. Nesse primeiro eixo aí, o eixo democracia, foi feito um treinamento com os indígenas. As urnas foram carregadas com imagens de animais, os animais que eles conhecem, têm familiaridade, os animais representaram os candidatos, e foi uma oportunidade deles terem um contato próximo, treinarem para as eleições, porque eles não têm um contato próximo com meios de comunicação e familiaridade com a urna eletrônica, o que dificultaria no dia das eleições o fluxo de votação. Então, interessantíssimo esse eixo do projeto capitaneado pelo TRE. A gente vê aí os indígenas chegando nesse dia. Essa aldeia aí é a aldeia de Santa Helena. Eles fizeram rituais, eles sempre fazem rituais para nos receber. E essa imagem que está passando é de um ritual. Essa é uma das lideranças dessa aldeia de Santa Helena. E quando a gente faz as escutas ativas, em que eles trazem os problemas, via de regra, eles o fazem por meio dessas lideranças. E nesses momentos aí, o doutor Matheus, o juiz da comarca, que é quem capitaneou o início desse projeto e quem conduz, essa imagem já é de uma das casas dos indígenas. Aí já tem um segundo momento, um segundo eixo, que é levar a justiça ao povo Machacali. A questão das uniões estáveis é uma questão sensível, eles estavam tendo muitos problemas para conseguir benefícios, uma vez que não eram reconhecidos as uniões estáveis, e a gente fez um mutirão de audiências de reconhecimento de uniões estáveis, e com esse reconhecimento judicial eles vão ter acesso a N benefícios no INSS, por exemplo. Nessas imagens aí a gente já tem a aldeia que fica na cidade de Bertópolis. Também foi feito a votação treinada lá na cidade, na aldeia, na segunda aldeia. Essas imagens aí são das escolas. E é interessante que em Bertópolis a prefeitura ela abraçou a causa indígena e ela ensina dentro da rede municipal a matéria relacionada à causa indígena. Então são essas imagens basicamente que mostram a atuação
TJ, Ministério Público e outras instituições nesse projeto. Marcelo, os machacalis sempre viveram nessa região, que área que eles ocupam? Laura, essa região é importante a gente destacar, né? A região nordeste de Minas, ela foi colonizada, né? Autorizada a colonização na primeira metade da década de 1800, e Teófilo Otoni, então, ele é autorizado antigamente era proibido o tráfico nos rios Jequitinhonha e Mucuri, exatamente para evitar o tráfico de diamante e ouro da região de Diamantina. Então, com a queda da exploração minerária, então é autorizado a ocupação da região nordeste ali que a companhia Mucuri, né, capitaneada pelo Teófilo Otoni. Nessa época, há uma previsão de que havia naquela região ali mais de 40 povos indígenas. Então, hoje, passados 150, 170 anos, nós temos ali três etnias vivendo na região, que pega a região de Teófilo Otoni até o extremo sul da Bahia, né, até Teixeira de Freitas, Eunápolis. Essa região toda era região de trânsito e ocupação dos povos indígenas. Né? Além de Machacalis, além de Machacali, a gente tem Mucurim, Aranã, e algumas migrações, como os Pancararu, que chegaram na região ali de Araçuaí também. Quantas pessoas, mais ou menos? Hoje, totalizam as duas terras indígenas que são contíguas, Bertópolis e Santa Helena, dois municípios que são circunvizinhos. As terras indígenas Água Boa está em Santa Helena e a terra indígena Pradinho em Bertópolis. Essas duas terras indígenas totalizam, em média, 29 aldeias, com um total aproximado de 2.200 indígenas Machacali. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e vamos continuar essa história dos Machacalis, dos seus costumes e falar quais as principais ameaças que essas etnias enfrentam. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta, hoje falando sobre o projeto Democracia, Cidadania e Justiça ao Povo Machacali. Doutor Felipe, quais são as queixas principais dos machacalis? Eles têm tido seus direitos violados? Laura, eles sim têm tido seus direitos violados. Esse eixo cidadania do projeto busca justamente levar e buscar as reclamações para a gente ter um entendimento do que está acontecendo e buscar atuar. Muitas questões relacionadas à saúde, seja por falta de remédios, seja por falta de médicos ou profissionais de saúde nas aldeias, algumas questões consumeristas. Infelizmente, os indígenas eles são vítimas de todo tipo de golpe praticados pelos não indígenas quando vão adquirir alimentos ou outros objetos. Sempre há um sobrepreço, há alguma tentativa de tirar alguma vantagem. Alguns indígenas que têm um cartão por meio do qual eles recebem benefícios. Alguns casos aconteceram aqui de retenção desses cartões, de desvio dos benefícios dos indígenas. São muitos os golpes que eles sofrem, as violações, e as instituições, a gente tem tentado de forma ativa coibir isso. E esse projeto ele veio e está se fortalecendo justamente para a gente ter um resultado melhor nesse aspecto. Isso se garante, né, doutor Felipe, com a presença, né, nas aldeias, imagino. Esse contato mais próximo tem sido importante? Sim, porque eles não têm a familiaridade com o sistema de justiça, a quem buscar, quais órgãos recorrer quando esse tipo de fato acontece.
Obviamente a FUNAI ela está lá, mas o efetivo da FUNAI não é suficiente atualmente. Então, a justiça, por meio dos órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, as polícias, estando presentes, buscando ativamente diagnosticar esses problemas, a solução ela tende a surgir de forma mais fácil. Muitos conflitos com o restante da população por causa da demarcação das terras, diz respeito a isso? Sim, sim, também isso surgiu em uma das aldeias, as terras foram demarcadas, mas os fazendeiros que ficam nas áreas limítrofes, eles têm deixado que as suas cabeças, os gados, eles abrem as cercas e deixam o gado invadir a área indígena para pastar na área indígena. Muitas vezes o pasto na área indígena ele é mais preservado, porque não há gado na área indígena, eles usam da sua terra de outra forma, e isso gera problemas e transtornos aos indígenas. Atualmente a gente já está atuando ativamente em parceria com o Ministério Público Federal para coibir essa prática. Foi uma das principais reclamações que foram extraídas, inclusive nessa última visita que foi feita no mês de agosto. Mas acredito que nós estamos caminhando para solucionar especificamente essa demanda. Obviamente, outras continuam a surgir e a atuação ela é contínua para preservar e fortalecer essas comunidades indígenas aqui da comarca. Marcelo, essa presença do MP não é de hoje, né? Já tem mais tempo esse trabalho. É verdade, Laura. O Ministério Público Estadual ele teve uma atuação importantíssima nos anos de 2013 e 2014, quando a Procuradoria da República em Teoflotone estava sem procurador, e a promotora que atuava na comarca de Águas Formosas, ela enfrentou uma situação que foi um surto de diarreia e gripe que vitimou 19 crianças machacalis. Então ela toma para si essa responsabilidade de uma atuação efetiva do Ministério Público e consegue então, e casa com essa atuação da doutora Daniela Campos, a chegada da Procuradora da República em Teoflotone, a doutora Paula Belotti, e as duas juntas realizaram uma audiência pública onde as lideranças Machacali tiveram uma participação efetiva e eles relataram, isso em 2014, que foi a primeira vez que os prefeitos municipais de fato ficaram para escutar as lideranças Machacali. Uhum. E a partir dessa atuação do Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal, foi criado um GT, um grupo de trabalho Saúde Machacali, que atuou de forma muito potente nos anos subsequentes, né, 2015, 2016, que evitou, e não só evitou mortes, mas também corroborou para uma melhora substancial do atendimento à saúde dessa população. Estava falando da presença dos prefeitos, né? Para ouvi-los, muita gente confunde a demarcação com o isolamento, né? Esse povo não pode viver isolado. Eles precisam ter esse tipo de atendimento de saúde, os serviços mais próximos, né? Tem uma coisa, Laura, que os Machacali, como povo originário daquela região, eles foram vítimas de inúmeras violações de direito, inclusive por agentes do Estado. Todo o território Machacali foi comercializado por agentes do Estado que tinham por missão protegê-los. Uhum. Então, a retomada desse território se dá no início do final de 1900, com o início de 2000, é onde você tem a reconquista desse território Água Boa Pradinho. Depois, em razão da situação de degradação ambiental que foi causada ali, você tem, os Machacalis, eles são um povo coletor-caçador. Então você tinha toda a mata destruída, os rios poluídos, então eles não tinham mais o que pescar, não tinham animais, então eles saem num processo de trânsito, né, de transhumância e itinerância por aquela região. E isso
potencializou as discriminações que eles sofrem, né, doutor Felipe? E também, por um lado isso, né, eles também tiveram uma estratégia de sobrevivência que é nessa relação com o não indígena. Só os homens eram os mediadores, né, desse diálogo, então as mulheres e as crianças mantiveram o distanciamento da sociedade não indígena. Isso foi fundamental para a preservação da sua cultura e dos seus saberes tradicionais, né? É muito importante o que o Dr. Felipe disse há pouco, que a nossa Constituição Federal, ela aponta e reconhece, né, a Constituição Cidadã de 1988, os grupos originários como coformadores da identidade nacional, mas de fato os Machacali enfrentam inúmeros problemas com relação à questão de falarem a língua tradicional. Veja bem, as mulheres praticamente não falam português. Então, quando elas adoecem e vão para o hospital, normalmente o hospital não aceita que o marido acompanhe. E aí elas chegam no hospital sem falar o português, elas não sabem transmitir para os agentes de saúde o que é que ela está sentindo. Então, é uma situação bem complexa que requer uma sensibilização dos órgãos públicos, né? E aí a Prefeitura de Bertópolis, ela deu um passo gigantesco nos últimos tempos, que foi a introdução da língua Machacali como a segunda língua do município. Então, hoje, o Machacali é ensinado nas escolas municipais do município de Bertópolis. É um exemplo que eu sugiro que todos os demais municípios façam. Ok, no próximo bloco nós vamos saber então quais são as questões ambientais em terras machacalis. Já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponta a Ponta desta semana destaca a atuação da Promotoria de Águas Formosa em defesa do povo Machacali. Doutor Felipe, como é que está o trabalho conjunto com a Justiça para defesa desse povo que está muito ligado à terra, né? E aí a gente fala muito das questões ambientais também, das ameaças que eles sofrem. A gente vai aproveitar para mostrar imagens dos indígenas. Sim, Laura, o Marcelo até já pontuou que o povo Machacali é um povo coletor, caçador. Infelizmente, o local que foi demarcado para eles é um local que está degradado. A maior parte das florestas ali já não subsiste, os rios encontram-se poluídos. Então, o Ministério Público ele já está buscando, por meio de um projeto do Ministério Público, além de toda a atuação social, de promoção dos direitos do povo Machacali, a tentativa de reflorestamento da área. Obviamente é uma área gigantesca, mas o primeiro passo ele já se inicia, e se a gente consegue efetivar de alguma forma a recuperação de parte dessa área, a gente consegue chamar atenção para essa causa e, quem sabe, angariar mais recursos para a gente conseguir trazer de volta esse ecossistema que vai possibilitar que eles que eles vivam da forma como eles estão acostumados a viver, coletando e caçando no seu próprio ecossistema. Até feito um termo de cooperação técnica, né, com a comarca para a atuação da CIMOS. Como é que está sendo isso? Sim, a CIMOS, ela sempre apoia, não só aqui, mas todos os promotores, e foi feito esse termo, está sendo construído esse termo de cooperação técnica para uma atuação mais incisiva do Ministério Público nesse aspecto, e a partir dessa implementação, eu tenho certeza que os resultados vão ser ainda melhores do que os que a gente já está colhendo nesse momento.
E é só agradecer, inclusive, o Marcelo, que ajuda muito nesse aspecto, e a presença do Ministério Público aqui na comarca cada vez mais forte. Marcelo, a Simos vai designar, né, antropólogos para estarem presentes, né, nessa atuação. A ideia, Laura, é a construção de um projeto social próprio em Machacali para enfrentar, corroborar com a atuação efetiva do promotor natural, né, em várias áreas de violação de direito, como bem pontuado pelo Dr. Felipe. Então, o PROPS, ele nasce de uma perspectiva maravilhosa, um sonho que os Machacali têm, que é ver a terra, a floresta em pé. Primeiro porque a floresta é da onde vêm os espíritos guardiões deles, né? Então, sem floresta, os espíritos se entristecem. Então, os rituais que mantêm a força Machacali, elas estão vinculadas diretamente com a força da natureza. Então, a ideia do PROPS nasce desse sonho dos Machacali de reflorestamento. Então, veja bem, nós temos toda uma discussão na nossa sociedade de meio ambiente sustentável e tudo, e os Machacali, os povos indígenas, os povos originários, eles têm naturalmente o zelo pelo meio ambiente. Então, a ideia do Ministério Público, a partir da solicitação do promotor natural, é que a Simos construa esse PROPS, e ele vai somar com essa atuação do Tribunal de Justiça, né, com um esforço de atuar em várias áreas, não só de captação de recursos para a perspectiva de reflorestamento, que são questões amplas, que requer estendidas no tempo, né, porque não se refloresta em 2, 3, 5 anos, a perspectiva é de 20 anos de atuação, né, de sonhar isso junto com os Machacali, pensando sempre assim, toda essa nossa atuação lá, é a partir da consulta livre, prévia e informada, com o consentimento e a participação efetiva dos indígenas, garantindo e dando sustentação à Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, né? E a partir daí, não só pensar o reflorestamento, mas acompanhar as ações na área de saúde, na área de enfrentamento ao racismo, discriminação, na área de violação do direito do consumidor, violação que ela se estende em várias áreas, sabe? Assim, uma atuação de colaboração entre as promotorias do Ministério Público de Minas, é muito né? importante dizer isso, Laura, que a promotoria, apesar essas duas maiores terras indígenas, que totalizam 5.000 e aproximadamente 300 hectares, ser da comarca de Águas Formosas, mas o promotor natural de direitos humanos também da comarca de Teoflotone também aderiu, porque na comarca de Teoflotone a gente tem 2 terras indígenas e uma terceira que eles ocuparam recente, fez 1 ano, e que está no processo de transferência pela Secretaria de Patrimônio da União. Então nós temos hoje 5 terras indígenas Machacali naquela região do Nordeste de Minas, todas enfrentando as mesmas situações de violações de direito. Então vai ser um trabalho também conjunto das 2 comarcas, junto com a atuação do Ministério Público Federal, tem essa caminhada conjunta das 2 instituições foi fundamental, sobretudo no período da pandemia. A atuação do Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal, mesmo de forma distante, né? A gente conseguiu sensibilizar os Machacali para a questão das barreiras para não entrar não indígena, e a gente, fazendo reuniões com as secretarias de saúde, a gente conseguiu evitar que nenhum Machacali morresse de Covid. Coisa boa. Muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo projeto, né? Que é importantíssimo para esses nossos povos originários. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Um abraço, doutor Felipe. E você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência e até breve.